Reparem, mesmo olhando para este código, que ainda é curto, por assim dizer, deste que aqui está, já há partes que se começam a repetir entre mais do que um método teste. Aqui, o que se repete ainda é pouco. Vemos que estas duas linhas são exatamente iguais. E na verdade, embora aqui a segunda ainda possamos achar que é coincidência, porque precisamos do insert cão ainda na mesma para depois testar o cancel, pelo menos a primeira, que é criar o Object Dispenser, é bastante claro que vai fazer falta para cada método de teste. E porquê? Porque cada método de teste é executado separadamente. Ou seja, o que este framework, o JUnit, faz automaticamente, quando nós pedimos para executar os testes, é ver quais os métodos que estão marcados com este modificador aqui, com este @test, e vai executar cada um deles à vez, como se fosse do início, por assim dizer. Então, como não há nada antes, temos sempre que, no fundo, ter algum código que é necessário para depois fazermos, na verdade, o teste que queremos exatamente fazer. Aqui, por exemplo, precisamos normalmente ter algum objeto, ou fazer alguma operação antes. E muitas vezes isso repete-se. Aqui vamos precisar sempre de um Object Dispenser. Então, pelo menos essa primeira linha, que é criar um Object Dispenser, vamos precisar dela em vários métodos de teste. Então, para evitar esta repetição, o mesmo framework prevê a possibilidade de termos um método onde podemos colocar código que queremos que seja executado antes de cada método de teste. Então ele vai fazer sempre esse outro método, que é o setup, método teste. E depois a seguir outra vez, setup, método teste, setup, método teste. Quer dizer que nesse método setup nós podemos e devemos colocar o código que queremos que seja utilizado antes do teste, antes do método teste. No fundo é o código que serve para preparar o teste. É um pouco fazendo a analogia com uma experiência num laboratório, teríamos que primeiro montar lá as coisas todas e os equipamentos que precisássemos e depois a seguir é que íamos realmente fazer o teste ou a experiência que fosse, não é? Então esse método setup é um bocado isso, até o próprio nome vai nesse sentido. É preparar as coisas para depois executar os testes. Na verdade, cada um deles. Porque ele vai fará sempre setup teste, setup teste, setup teste. Também há um método correspondente que é feito no fim, mas por enquanto não vamos precisar disso e vamos ficar só com o setup. Quando vocês criam a classe, e agora vou criar aqui uma outra só para se ver isso. Quando apareceu isto, devemos sempre ter este cuidado de colocar o código teste noutra diretoria, mudando aqui. E já devemos ter criado antes a diretoria, naturalmente. E depois temos aqui a opção de dizer que queremos esse método setup. Que vejam que é um método que tem o seu correspondente, é o teardown. Mas por enquanto só vamos precisar do setup. E se dissermos que sim, ele agora não está aqui a deixar criar, não é crescer. Eu vou pôr aqui um 2, porque já existia uma com este nome. Mas pronto, selecionei aqui setup e agora posso fazer finish já, se quisermos. Mas também podia fazer next e ele também me permite selecionar métodos que existem ou herdados, que não nos interessa, esta parte aqui não nos vai interessar, na verdade, mas ele vê que já tínhamos métodos na classe que queremos testar. Então também podíamos selecionar aqui os métodos e ele criava-nos os métodos de teste para estes métodos que já existem. Mas reparem que isto vai contra a nossa lógica. A gente quer fazer primeiro o código de teste. Então, tipicamente, não vamos olhar para isto. Porque isto aqui estaria de alguma forma a assumir que já tínhamos pelo menos definido o cabeçalho dos métodos na classe. E normalmente não iremos querer fazer isso. Vamos querer começar mesmo de um método de teste em branco, por assim dizer. E depois o código que acrescentamos lá será o que é necessário. E então a seguir é que o vamos definir para que o método de teste passe, não é? Ou funcione. Então aqui selecionamos o setup. Se eu fizer setup finish, ele cria-nos logo aqui o método. E vejam que o método tem aqui algumas particularidades, por isso até é bom que ele seja criado automaticamente. Nomeadamente tem esta declaração, que é algo que nós ainda nem sequer falamos, que é ele pode lançar uma exceção. Portanto, é aquele, como eu vos falei ontem muito resumidamente, é como se fosse uma outra forma deste método passar informação para o exterior sem ser um return. Mas como ainda não falámos disso, e também não temos que nos preocupar com isto. E tem esta tag
anterior que é diferente. Já não é teste, é before. Portanto, é algo que ele faz antes de cada teste. Portanto, agora podia aproveitar este cabeçalho, ir aqui à nossa classe teste que realmente estou a utilizar, colocar aqui o meu método de setup e agora podia tirar isto daqui e colocar aqui. Claro que isto vai me levantar um problema. Eu vou tirar daqui dos 2 métodos de teste. Qual é o problema? É que ele agora não sabe o que é o dispenser, porque o dispenser está aqui como local. Mas isto é uma classe. A classe teste é uma classe. Portanto, nós podemos fazer as outras coisas que estamos habituados a fazer com as classes. Nomeadamente, definir isto. Ele agora está a dizer que não conhece este dispenser. Posso usar aqui o Eclipse, acrescentar a sugestão dele e ele cria-me ali o atributo dispenser. E pronto, já temos ali o dispenser como um atributo da classe teste. O que quer dizer que agora aqui criei um objeto e esse objeto é o que depois estou a utilizar aqui nos vários métodos. Com isto já evitei repetir código no método teste. À medida que os testes fiquem mais complicados ou mais exigentes em termos de preparação, digamos assim, o código no setup também irá aumentar. Poderá ser preciso colocar mais código no setup. Outra nota importante é que isto é de facto uma classe como as outras. A diferença que tem é que há estes tags especiais que aparecem aqui, nomeadamente o before antes do setup e o test antes de cada método de teste. Mas vocês podem ter aqui outros métodos de teste, aliás, outros métodos de teste podem ter sempre, mas podem também ter outros métodos que não são métodos de teste, mas que são chamados do método de teste. Portanto, para vocês evitar, se quiserem evitar ter métodos de teste muito longos, podem, no método de teste, chamar outro método qualquer que esteja aqui na classe. E esse outro método qualquer até podia ser um método private. Se fizesse aqui qualquer coisa que vocês não queriam estar aqui a repetir. Não é? Então podiam pegar aqui numa parte do código, eventualmente, e colocar aqui no outro método separado. Só para dar aqui uma ideia, podiam ter aqui um outro método, e este outro método era chamado da classe. Do outro método. Do método teste pode chamar outros métodos. Tipicamente não deve chamar outro método de teste. Cada método de teste, que são os que têm aqui este qualificador antes, e que por convenção também devem começar pela palavra teste, podem depois chamar outros métodos que não sejam de teste. Porque a lógica de funcionamento será sempre fazer setup, método teste. Em que este método teste pode eventualmente chamar outros. E depois outra vez, setup, método teste. Então, digamos que os métodos de teste são os pontos de entrada. São como que pequeninos, de certa forma, são pequenos runs, não é? Ele executa o método teste, antes tendo executado o setup, e depois a seguir outra vez, setup, método teste, sempre assim. Podem ter outros métodos auxiliares que não são de teste e que, portanto, não têm aqui nada antes. Tá? Estes de teste também devem ser public void. Tá? Alguma questão? Então, era isto que faltava acrescentar.